Salve, galera! Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Jesus, quando ele está ali conversando, né, com os seus discípulos, Jesus ele faz um milagre, ele faz algo que é dele, é de Deus, e aí então ele sofre uma oposição. E Jesus ele termina ali aquela parte daquele discurso e Jesus diz o seguinte: olha, você pode cometer qualquer pecado que todos eles serão perdoados, mas há um pecado que não será perdoado. Não tem como. Ele falou que esse pecado de maneira alguma vai ser perdoado. E ele fala mais, não vai ser perdoado agora e também não vai ser perdoado no futuro. Então, se você quiser saber que pecado é esse, fica conosco. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e esse é o Pastor Pode ou Não Pode. Sim, e eu sou a Carolina, uma filha amada de Deus. É isso aí, tamo junto. Sim, nossa, já começou com esse suspense. Começando, né? Já começou com esse suspense. Começou começando. Mas antes já que começou começando, deixa eu fazer um pedido para você. Galera, a nossa intenção com esse canal é proclamar o Evangelho de Jesus, é anunciar Jesus. E compartilhar Jesus com aqueles que não conhecem sobre Jesus. Então, eu quero pedir algo para você. Nos ajude, tá bom? E qual é a forma que você pode ajudar? Você pode se inscrever no nosso canal, você pode deixar seu like, você pode compartilhar, né? Você pode tocar o sino lá para receber as notificações. Então, qualquer uma dessas ações, de preferência, se você fizer todas essas ações, você estará nos ajudando de montão. E nós agradecemos. Sim, então já começa dando like aí, dá uma pausa no vídeo, aí você volta para assistir. Então vamos lá? Vamos. Então vamos. Quando você me passou aquela lista de assuntos sobre pecado, vários assuntos, aí eu escolhi esse sobre pecado. Uhum. Eu pensei como que a gente ia falar sobre ele, porque eu olhei, nossa, é simples, mas não é simples. Uhum. Porque a gente sempre fala sobre vários assuntos e todos eles são sobre pecados, né? Uhum. Cada assunto, cada dia que a gente conversa sobre alguma coisa é um pecado diferente, se ele pode ou não. E hoje a gente vai falar sobre se Deus, ele perdoa todos os tipos de pecado. Aí você já começou metendo bala dizendo que Deus não perdoa um específico. Um específico, né? Um pecado específico Deus não perdoa. Isso. Qual que é esse pecado? Você já vai falar agora ou vai falar depois? Eu acho que seria legal assim, falar agora... Não, dá um suspense, né? Dá um suspense, né? Acho que era legal a gente ficar... acho que é importante assim, porque toda... como você disse, né? Toda a nossa fala, nós falamos de alguns pecados, né? Ou chegamos à conclusão que determinada situação, determinada atitude, determinado comportamento, determinado coisa é pecado, né? Jesus ele vai mais além, vai mais fundo na situação, e Jesus chega ao ponto de dizer que, na verdade, o pecado não é só o que eu faço, o pecado também é aquilo que eu penso, o pecado também é aquilo que eu armazeno no meu coração, né? Então a coisa é muito mais profunda que isso. Agora, a Bíblia fala que Jesus perdoa todos os pecados, né? A Bíblia diz que não tem pecado tão grande que Deus não possa perdoar, mas também não tem pecadinho assim que Deus possa ignorar, né? Então, pecado é pecado, Deus perdoa todos os pecados. Essa é a questão que a Bíblia nos traz. Isso é o que nós devemos pregar, né? E acreditar.
É óbvio que quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não está nos abrindo oportunidade para eu sair pecando, né? Ao contrário, a Bíblia vai dizer assim, o João, né, o apóstolo João, ele fala assim, olha, eu estou dizendo essas coisas para vocês, na verdade, com a intenção de que vocês não venham a pecar. Tá? A ideia é que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, então, o mas quer dizer assim, ó, em último caso, em última instância, se alguém pecar, se você pecar, então nós temos um advogado junto ao Pai, né? Se alguém pecar, Deus é fiel e justo, vai fazer o que é certo, ele vai perdoar os nossos pecados, vai nos purificar de toda injustiça. Então, isso é o que a Bíblia diz. De ponta a ponta, nós vamos entender essa direção, esse direcionamento de Deus. Sim, você falou sobre pecados, né? Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi que, por exemplo, na questão do pecadinho e pecadão, eu vou roubar uma agulha e eu vou roubar um carro, que é a mesma coisa diante de Deus. Então, diante de Deus... Os dois são pecados, tipo, diante de Deus, mesmo tamanho. Se eu roubar uma agulha, se eu roubar um carro, ou se eu pensar em roubar, é o mesmo pecado. Então não vai ser um pecado menor, menos grave? Não. Então, na verdade, o que é grave? Diante de Deus, diante da minha consciência com Deus, o pecado é o pecado. Tá? Qualquer pecado, qual que é a problemática do pecado? É que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, o meu pecado que eu intento, está só na minha mente, o pecado que eu pratico, mas é pequenininho, ninguém viu, ou o pecadão que todo mundo viu, né, e achou escandaloso. Então, tudo isso vai prejudicar o meu relacionamento com Deus. Tá? Então, nesse quesito, não tem diferença. Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Agora, todo pecado que eu cometo, ele não influencia ou não prejudica só o meu relacionamento com Deus. O meu pecado, ele prejudica o meu relacionamento com Deus, me prejudica, né? Prejudica o meu relacionamento com quem está próximo de mim e prejudica o meu relacionamento com a sociedade como um todo. Então, olha só, se eu roubei o que é que você falou? O exemplo da agulha. Da agulha, eu roubei uma agulha, tá? Aquela agulha vai fazer falta para quem? Então, aquele o mal de eu roubar uma agulha, vai fazer mal para quem? Né? Agora, e o mal de eu roubar um carro? Né? Vai fazer mal para quem? Possivelmente para o dono do carro, para a seguradora, para a polícia que vai atrás, que vai ter que gastar com investigação, com tanta coisa, né? Vai aumentar a periculosidade da cidade, vai aumentar o risco, né? Quer dizer, onde que eu moro? Eu moro em Leme. Onde eu roubei o carro? Em Leme. Então, o custo aqui em Leme, ele começa a ficar mais caro. Por quê? Porque eu estou contribuindo para que a periculosidade da cidade aumenta. Então, agora, quando eu faço isso, quantas pessoas começam a ser prejudicadas? Então, entende que um pecado só, né? Parece uma bomba atômica, ele começa a irradiar aí e detonar um monte de gente. Na verdade, essa é meio que uma metáfora, né? Porque, por exemplo, eu briguei com alguém, eu matei alguém. Teve uma vez que você falou, né? Que quando alguém morre, tem uma quantidade de pessoa que é afetado? Sim. Quanto que era o mínimo? Agora não vou lembrar. Você tinha falado, tipo... Sempre, é tipo um padrão. Alguém morre, tipo assim, 50 pessoas. Isso. Então é um efeito assim, né? Aí, tipo, eu cascata, matei. Né? Efeito cascata. Eu matei alguém e eu briguei com alguém. Isso. Então tem efeito diferente, mas ambos são pecados. São pecados. E né? iguais.
iguais, né? Qualquer pecado vai me separar de Deus, tá? Então eu preciso confessar o meu pecado. Mas o pecado, dependendo do pecado, ele vai ter aí um estardalhaço social. Ó, você quer ver um pecado que é considerado banal? Por exemplo, um monte de gente pratica, pouca gente trata, e por considerar que a fofoca. Imagina uma fofoca. Uma fofoca pode ser assim, uma historinha inventada sobre alguém, pode ser uma história aumentada sobre alguém, pode ser um fato só incrementado sobre alguém, tá? Então eu vou lá e conto uma fofoca sobre você. Aí eu falo para você, o outro fala, o outro fala, o outro fala, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Aí, uma hora ou outra, eu vou lá e me arrependo daquilo que eu fiz. E aí eu venho para você e falo assim, Carol, eu estou arrependido, beleza? Eu fiz muito mal, então eu quero pedir perdão para você. E aí você fala, legal, tudo bem, eu te perdoo. Mas não vai desfazer, né? Só que, cara, e agora? Quem vai reparar o dano que causou, né? Desculpa aí. Por quê? Porque reparar esse dano que causou. Por quê? Porque a índole, a moral, cara, um monte de coisa tá na boca do povo. Agora as pessoas olham de um jeito diferente, já rotula. Então, esse negócio de que o pecado é só meu, né? Algumas pessoas acham que o adultério é um pecado só dos dois que pecaram. Não, o adultério ele arrebenta com as famílias, né? Se a pessoa faz parte de uma comunidade como a nossa, uma comunidade cristã, então imagina, um adultério ele prejudica a pessoa, prejudica a família dela, prejudica os familiares, prejudica a comunidade, prejudica a sociedade, prejudica o testemunho da igreja diante da sociedade. Quer dizer, em resumo, cara, não tem nenhuma possibilidade que você olhe que você pode dizer assim, olha, pecou, ficou só entre eu e Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Não existe. Não existe isso, né? Por isso que de repente o salmista, a gente vê que ele faz aquela lambança, né? Quando ele não vai para a guerra, e ali, eu acho que o pecado dele começou ali, porque o texto fala assim, era a época que os reis saem à guerra, e ele não saiu para a guerra, ele ficou em casa. E aí, à tarde ele foi passear no jardim. Aí ele viu, na varanda da casa dele, do palácio. Aí ele viu a Batseba lá tomando banho, a mulher de Urias. Aí ele quis conhecer a mulher. Aí ele tem relacionamento com ela engravida, não sei o quê. E aí o cara faz tudo aquele coisa, o Urias morre, a mulher fica grávida. E, aí quando o profeta chega e dá um toque nele, ele fala assim, eu pequei contra Deus. Cara, o cara ferrou com todo mundo, aí eu peguei contra Deus, né? Que na verdade assim, quando eu peco contra Deus, cara, eu arrebento com tudo. No caso dele, ele arrebentou com a família, o filho da gravidez morreu, o primo dele, que era o comandante do exército dele, foi cúmplice do crime dele, quer dizer, do assassinato, né? Então, é horroroso. O pecado é horroroso. Não tem pecado bonitinho, não tem pecado legal, não tem pecado agradável, não tem pecado grande, escondido, pequeno, né? Então, qualquer pecado é destrutivo e destruidor. Sim. Agora, levando em conta aquela frase, né? Que é só fazer e depois pedir perdão. Só fazer e pedir perdão.
Como que é esse processo? Tipo, você faz uma coisa, você pede perdão, aí você confessa, né? Teve uma vez que você falou que tem que confessar pra todo mundo. Isso. Aí apresentar diante de Deus e pedir perdão. Aí, tipo, eu faço isso sempre. Funciona? É verdade isso? Só é fazer e depois pedir perdão? Então, ó, sim, olhando para a Bíblia, né? Gente. Olhando para a Bíblia vai dizer isso aqui para nós, né? Deixa eu pegar lá. A Bíblia vai dizer assim, ó. Se, é condicional, se confessarmos os nossos pecados a Deus, então Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, sim, é correto. Tá? Se eu pecar e pedir perdão, então Deus me perdoa. Me perdoa. Beleza? Então ferrou. Hã? Beleza, mas então ferrou. Ferrou o quê? Porque a gente começou falando que não tem diferença no pecado que você fez. Tudo é pecado igual. Tudo é pecado igual. Aí a gente sabendo disso, o que a gente vai querer fazer como pecadores? Pecar e pedir perdão. Então, aí o nome disso não é safadeza? Falta de vergonha na cara. Né? Então quer dizer que isso Sim. é ser safado. Isso, né? mas Deus perdoa. Então, só que vamos lá. É aí que tá. Ixi. A Bíblia nos incentiva a ser safado. A Bíblia Não. diz assim, ó. Há um mandamento na Bíblia que diz assim, ó. Sede safados porque eu perdoo. Tem esse Não. mandamento? Qual que é o mandamento? Pra não ser safado. Pra não ser safado, mas tem um outro mandamento. Ser de santos. Sede santos, não sede dos santos, tá bom? É ser de santos. Pastor. Não ser do Santos, não ser do Corinthians, tá bom? Seja do Palmeiras, porque o justo virá sobre o Palmeiras, tá bom? Mas não seja do Santos. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, sede santos. Sim. E aí Deus fala, por quê? Porque eu sou santo. Então, Deus não peca. O que Deus está falando? Você também não peque. Então, o João que escreveu esse texto, falando, né, dessa mensagem de Deus, que Ele perdoa, que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e é justo para perdoar o nosso pecado. Na verdade, o João, ele nos diz o seguinte, olha, eu estou falando essas coisas para vocês, na verdade, eu estou falando isso, mas não é com essa intenção de dizer assim, ó, tá liberado, peque o quanto quiser, porque não, eu estou dizendo isso para vocês, é para que vocês, na verdade, não venham a pecar. Tá bom? Cristo morreu por nós, não é para a gente ter uma vida de gente safada. Cristo morreu por nós teve uma mudança de mente, uma mudança de coração. Então, eu tenho falado do arrependimento. Lembra? Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Jesus fala assim, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Tá? O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que é o arrependimento? O arrependimento é a mudança de mente, a mudança da disposição mental. Aí a gente vai para um outro apóstolo, que é o Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, o Paulo ele vai dizer assim, olha, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. E faça isso como você sendo um sacrifício vivo, dedicado ao serviço de Deus e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês podem oferecer a Deus. Não vivam mais como as pessoas deste mundo. As pessoas que falam assim,
lavou, tá novo, pecou, pediu perdão, tá perdoado, não deu certo, faz de novo. Então ele fala assim, ó, não viva como as pessoas desse mundo. Mas, e olha aqui, deixe que Deus transforme você por meio de uma completa mudança da sua mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tá? Então, a Bíblia ele vai nos apresentar essa ideia, e essa ideia bíblica a ideia bíblica do perdão não é que eu estou liberado para cair na gandaia, cair na esbórnia, cair na farra. Não. A ideia é que se por um acaso eu der uma escorregada, der uma patinada, por um acaso assim eu der uma mancada, tá? Então Deus, ele está lá para me ajudar. Agora, se eu vou para Jesus, entrego a minha vida para Jesus, mas eu continuo na prática disso, a minha mente não mudou nada na minha vida, eu só agora sou um safado, porque agora eu falo, não, agora eu tenho Jesus, então eu vou lá e peço perdão e está tudo perdoado. Cara, isso não é conversão, isso é safadeza, sei lá o que é. Acabou a pilha? Foi. Você deu pausa aí ou tá? Oi, testando. 1, 2, testando. Então vai. Deu para entender? Deu. Ficou claro? Ficou. Então quer dizer que não pode fazer e pedir perdão depois. Não, então, assim, ó. Vamos Eu entender. entendi o contexto. Tem que ter o contexto, Sim. né? Se eu vou pecar de maneira deliberada, tá? Proposital. Proposital. Então, hoje eu estou me preparando aqui, estou armando todo o esquema para sexta-feira à tarde eu sair do trabalho, eu sou crente, aí eu vou sair do trabalho, vou pro barzinho, vou encher a cara, vou me encontrar com alguém, vou levar essa pessoa no motel e vou não sei o que e blá 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 blá, já está tudo certo. E aí depois de tudo isso, aí no domingo, aí quando parar a curar a ressaca, aí eu vou pedir perdão a Deus para chegar aqui no culto, estar zeradão, perdoado e tá. O nome disso é ser sem vergonha, entendeu? Sim. E para isso a Bíblia vai dizer assim, ó, Deus não é bobo, Deus não é homem, Deus não é filho do homem, Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer, e aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então isso não é Deus ser ruim, não é nada. É Deus falar assim, cara, não vem com essa não. Por quê? Porque uma coisa é, quando eu planejo tudo isso, e aí fala assim, agora eu vou pedir perdão, cara, a gente precisa lembrar que Deus nos conhece e Ele sonda e sabe as intenções do nosso coração antes. Então, quando eu penso assim,
Ó, eu vou fazer isso na sexta-feira, eu saio daqui, vou para lá, vou ali, faço tá. Cara, na segunda-feira Deus já sabe o que eu ia pensar na quarta para fazer na sexta. Sim. Entendeu? Você acha mesmo que Deus vai cair nessa esparrela? Não. Não vai. Então, quer dizer, esse pecado vai ter perdão? Não. Né? Por quê? Porque esse pecado não teve uma confissão sincera. A pessoa pensou em pecar. O pecado, para ter perdão, ele tem que ter arrependimento sincero. Tá? Então, a confissão, eu posso confessar? Posso, mas eu posso confessar da boca para fora. Né? Na quinta-feira passada, se não me engano, inclusive está lá, se você quiser assistir no Roda de Conversa, está lá. Confessar da boca para fora não adianta. Falar da boca para fora não é blá blá blá. Tá? Então Deus quer que a coisa flua, saia ali do coração. Então a ideia é não entre nessa cilada de que eu vou fazer de maneira deliberada, você vai para o inferno assim, literalmente, tá? Então tem que ter contrição, tem que ter arrependimento. E é interessante que a Bíblia vai falar assim, ó, que nós devemos chorar pelos nossos pecados. Chorar. Não é armar um jeito de pecar e depois ficar livre. Então, isso não condiz com a Bíblia, tá? Essa coisa aí de, eu vou fazer, depois Deus perdoa, isso não condiz com o Evangelho, não condiz com o amor de Deus, nem com a justiça de Deus. Sim. E nem vale como é que fala? Não, então vamos falar sobre o pecado que não pode, que Deus não perdoa. Então, o pecado que Deus não perdoa. Eu acho que... Primeiro dá dicas pra gente, pra eu tentar adivinhar. Não fala na cara, não. Então vamos lá. No episódio que Jesus falou assim, olha, esse pecado não tem perdão, eu vou até ler o episódio que aconteceu. Ele está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Nesse episódio, a partir do verso 22, conta a seguinte história. Então levaram a Jesus um homem que era cego e era mudo. E por que ele era cego e mudo? Porque ele estava dominado por um demônio. Jesus o curou e aí então ele começou a ver e a falar. E a multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é o filho de Davi? E alguns fariseus ouviram isso. Ouviram o quê? Aqueles homens dizer que Jesus era o filho de Davi. E eles responderam: não, ele é Beelzebu. Ele é o chefe dos demônios. Quem dá poder a este homem é o chefe dos demônios que dá poder para esse homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia o pensamento deles e disse: o país que divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Bom, só voltando um pouquinho aqui, nós vamos parar para pensar, para lembrar de uma coisa. Jesus aqui ele está no seu ministério, né? Praticamente aqui do meio para o fim do seu ministério. Antes desse momento aqui, Jesus inaugura o ministério dele lá no Rio Jordão, sendo batizado pelo João. Uhum. E naquele momento que Jesus está no Rio Jordão, sendo batizado pelo João, o texto fala que Jesus sai da água, e aí o que acontece? O céu se abre
o Espírito Santo desce sobre Jesus e pousa sobre ele como numa forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu fala: este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Então, o céu, a palavra de Deus e o Espírito Santo testificou publicamente que quem estava sobre Jesus era o Espírito Santo, era Deus Pai, certo? Agora, o que esses caras falou? Esse cara está endemoniado. Falou que Jesus estava endemoniado. Falaram que Jesus estava endemoniado. E falaram que, na verdade, os milagres que Jesus estava fazendo não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com o demônio. Então, tinha acontecido um evento público, notório, todo mundo viu, João registrou, e aí os caras falaram isso. Aí Jesus falou assim: presta atenção, um país dividido em grupos, uma família dividida em grupos, vai acabar o país, vai acabar a família. Ele falou: então, assim, se no reino de Satanás, um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que o seu reino será dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebul me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para vocês expulsar demônio? Assim, se os seus próprios seguidores provam que vocês... o próprio seguidor de vocês prova que vocês estão enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar está espalhando aquilo que eu estou ajuntando. Por isso eu afirmo para vocês que as pessoas serão perdoados por todo e qualquer pecado ou blasfêmias que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. Então é esse o pecado. Esse é o pecado. Não. A questão é: como é que se pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Como se pode blasfemar contra o Espírito de Deus? Isso. Aí que tá. Nossa, pastor. É isso. Não gostei. Não gostou? Não gostei. É isso que a gente precisa entender. Tá. Sim. Qualquer pecado tem perdão? Jesus falou que tem. Ele falou: mas blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, esse não tem perdão. Nem agora, nem no futuro. Blasfemar, tipo, caçoar? Então, blasfemar, como que esses caras aqui blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus? Zoando, achando que Jesus estava demoniado. Jesus é o quê? Deus. Jesus é Deus. Ele e o Pai são quantos? Um. E ele, o Pai e o Espírito? Um. 3 em 1. 3 em 1. Ou 1 em 3, sei lá, né? 3 em 1. Ou 1, 3. Trindade. Pronto. Né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual deles está endemoniado? Nenhum. Porque estão cheios de Deus. Porque são Deus. Sim. E aí, então, alguém chega e fala assim: tá bom, Deus é Deus, o Espírito é Espírito, mas você, que é Deus, está cheio do demônio. E o Espírito que está operando você não é o Espírito de Deus, é o Espírito do demônio. Imagina, o cara falar para Deus que o Espírito que está operando em Deus não é Deus, é o demônio. Então, há alguns meios da gente blasfemar contra o Espírito Santo. Aqui, no caso, os caras estão dizendo aqui que estão atribuindo
ao demônio uma obra que é explícita de Deus, do Espírito Santo. Tá? É claro que está nisso aqui. Isso não tem perdão. Tá. Agora, como é que nós podemos traduzir isso para nós? Então, em alguns momentos, eu já cheguei a pensar que muitas vezes, quando a gente vê algumas coisas na igreja, né, algumas manifestações, e muitas vezes a gente tem receio de falar, de contestar, porque achando que a gente está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Hoje eu não penso mais assim, porque Jesus mesmo ele vai dizer assim, olha, você vai conhecer se alguém é de Deus ou não pelas suas obras. Pelo fruto vocês conhecerão. Quem é falso mestre, quem não é, quem é falso profeta, quem não é. É pelo resultado, né? Se aquilo vai glorificar a Deus, se aquilo vai levar as pessoas para perto de Deus ou não. Essa é uma interpretação que hoje, para mim, não faz mais sentido. Eu não entendo mais assim. Mas o que eu entendo que seja blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Isso que nós acabamos de falar. A pessoa que, ela entende, quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Deus, o Espírito Santo, mais especificamente o Espírito Santo. Né? Lembra que Jesus está falando aqui, blasfemar contra o Espírito Santo. Então, quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Agora, se eu sei que algo é pecado, eu só sei porque o Espírito Santo de Deus me convenceu. Sim. Agora, se o Espírito Santo de Deus me convenceu, mas ainda assim eu quero armar um esquema para eu fazer o que eu quero e depois ir lá e achar que eu vou pedir perdão e vou sair numa boa, mesmo tendo satisfeito o meu ego. Ou seja, o Espírito me convenceu, eu tapei o meu ouvido, ignorei, na verdade nem ignorei, eu confrontei mesmo, e quis dar uma de migué, e do tipo assim, eu sou mais esperto que você, hein, eu vou dar o balão em você, vou fazer o que eu quero, eu te enrolo, e vou lá, e peço perdão para Deus, e vou sair numa boa, porque eu faço o que eu quero, eu curto a vida doidado, e não sei o quê, entendeu? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E esse tipo de pecado não tem perdão. Então, blasfemar contra Deus é você pecar, mesmo sabendo que é pecado? Sim. Opa, eu sei que é pecado. Eu sei que causa dano. Eu sei que interrompe a minha relação com Deus. Eu sei que o salário do pecado é a morte. Mas ainda assim, eu insisto em pecar porque eu acho que eu vou enganar todo mundo, inclusive Deus. Inclusive Deus. Eu acho que eu vou lavar, vou tomar banho e vai ficar tudo bem. Eu acho que eu vou domingo à noite, vou na igreja, no dia da ceia, participo da ceia e não sei o quê, e vai ficar tudo bem. Eu faço cara de ué e ninguém fica sabendo. Eu faço escondidinho, não tiro foto, não publico na internet e ninguém fica sabendo. Cara, não rola. Deus está vendo tudo. Deus está vendo todas as intenções do nosso coração. Ele sonda, ele esquadrinha o nosso pensamento. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso é bem ruim. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, isso é bem ótimo. É ruim por conta disso, né? Que Deus... Tão ruim por quê? É verdade, é bom. É ruim que eu não posso É ruim que eu não posso ser pilantra? Por quê? Sim. Onde que é bom ser pilantra? Então, é verdade, é tudo bom. É tudo bom. Né? Então, porque assim, é ruim pro pilantra. Sim. É ruim pro safado. É ruim para aquele que quer enrolar Deus. Para esse é ruim, ele não vai ter como fazer isso. Por quê? Porque Deus sabe, Deus conhece tudo.
né? Agora, o Deus que conhece tudo, então, eu errei. Cara, eu dei uma mancada. Mas Deus sabe a intenção do meu coração. Uhum. Ele sabe, eu errei, mas, cara, eu não queria falar o que eu falei. Eu não queria fazer o que eu fiz, né? Eu agi num impulso, e aí então Deus perdoa, né? Por isso que, por exemplo, o apóstolo Pedro, Jesus, eu morro por você, pode deixar, você não precisa morrer, e pá. Aí Jesus falou a Pedro, hoje, antes do galo cantar, você vai me ligar 3 vezes. Mas que nada, você não me conhece, eu não, né? Aí o galo cantou, aí ele negou 3 vezes, aí o galo cantou, aí ele chorou amargamente. Aí 3 dias depois, Jesus fala assim, chama meus discípulos, chama o Pedro, quero conversar com o Pedro. Aí o Pedro chega lá e Jesus fala, então, Pedro, você me ama, Pedro? Amo. Então, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Né? Antes disso tudo, Jesus falou assim a Pedro, o diabo pediu vocês para peneirá-los. E eu orei por você, para que você não caia. E Jesus sabia que ele ia negar Jesus 3 vezes. E Jesus assim mesmo falou, chama todo mundo, chama o Pedro, quero falar com o Pedro. Chamou o Pedro, conversou com o Pedro, deu peixe para o Pedro, caminhou com o Pedro e 3 vezes perguntou para o Pedro, você me ama, Pedro? Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Por quê? Porque Jesus sabia que o Pedro era precipitado, era afoito, né? O coração do Pedro, o Pedro nunca planejou pecar. Aliás, o Pedro nunca planejou pecar. Na verdade, o plano do Pedro era, eu não vou pecar de jeito nenhum, não vou desonrar Jesus, não vou pisar na bola com Jesus. Cara, eu vou ser tanto brother de Jesus como vou morrer no lugar dele. É que na hora ele falou, não vai rolar, hein? Né? Então, Deus, é muito bom Deus saber disso. Por quê? Porque Deus olha a intenção. É interessante que a Bíblia fala assim, olha, é tão bom Deus saber disso, que Deus ser esse Deus, né, que esquadrinha o nosso pensamento, que ele fala, porque quando nós não sabemos como orar, então não tem importância, porque o Espírito Santo de Deus, que sonda o nosso coração, que sabe o que o nosso espírito geme, mas não consegue falar, ele pega isso, leva para diante de Deus e traduz com gemidos inexprimíveis e fala, Deus, é isso que ele está falando. Ai, que bom. Ai, que bom. Né? Então, eu vou dizer assim, tem hora que eu não consigo orar. Essa semana eu estava conversando com um pastor, amigo, e eu falei para ele, cara, eu estou numa situação assim que eu não estou conseguindo orar. Ele falou assim, cara, isso que você está me falando é uma oração. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia fala de nós conversarmos um com o outro, né? Nem vou entrar nisso, porque vamos sair do tema. Mas quando a gente conversa um com o outro, fala problema um com o outro, você vê que eu insisto muito nisso, né? Vamos cumprir a lei de Cristo, vamos falar das dificuldades um para o outro, falar um para o outro. Eu falo sempre, eu estou em crise, estou não sei o quê, né? Eu não falo isso para que as pessoas fiquem com dó de mim, mas eu faço isso no sentido de que realmente eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, cara, esse cara é humano. E aí quando eu falo isso, Deus sabe da intenção do meu coração. E então, eu posso chegar diante de Deus e falar, Deus, me perdoa. E aí Deus me perdoa. Por quê? Porque Ele me conhece, Ele esquadrinha o meu pensamento, Ele sabe. Agora, quando eu sei que é errado, sei que não pode, sei que desagrada a Deus, sei de tudo isso, e vou lá de maneira deliberada e quero fazer, então, todas as vezes que isso acontece, não há perdão. Então, acho que é isso, né? Isso aí. Beleza? Isso. Termina aí, fala aí. Tchau, gente. E já vai curtir o vídeo, né? Já vai curtir o vídeo. É só tchau. E comenta, é verdade. Tem que comentar também. Comenta. Você falou, não, mas tô falando sério, porque eu tava também dando uma maratonada lá. Aí eu vi que as pessoas não comentam. É gostoso, né? A gente ouvir a opinião de vocês. Então comenta lá embaixo.
interessante que as pessoas não comentam lá, né? Comenta depois. Então comenta lá. Comenta lá. Tá bom? Comenta lá. É muito importante, nos Exatamente. ajuda, tá? Não é só para massagear nosso ego, massageia também, mas é que ajuda o canal a crescer. É verdade. Fique com Deus. Tchau. Beijo.